Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 10 de junho, quinta-feira, e a primeira leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e é Paulo que está falando como o rosto humano de quem está ligado com Jesus brilha com uma luz que é a própria luz de Cristo que se reflete nos nossos rostos. Recordando Moisés, que brilhava o rosto dele, também brilhava quando estava na intimidade com Deus, mas devia utilizar um véu porque depois aquele brilho ia desaparecer e as pessoas não deviam ver que o brilho não permanecia, não continuava. Mas quando fala de Jesus, Paulo diz assim: todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito. E é assim que nós nos tornamos testemunhas, porque as pessoas, quando isto acontece de verdade, então as pessoas da nossa convivência percebem que nós temos alguma coisa que é diferente, alguma coisa que comunica esperança, que comunica paz. As pessoas até dizem: nossa, mas quando eu estou com você, eu me sinto tão pacificado. O que é que você tem? O que é? É o momento para nós podemos dizer: é o Senhor. Se você fica ligado ao Senhor Jesus e recebe sua misericórdia, que perdoa os pecados e estabelece vínculos de relacionamentos de familiaridade com Ele, como quem vive na mesma casa, partilhando tudo e dialogando e conversando e apresentando a eles nossas dificuldades, então você também poderá ter o rosto como que reformado, segundo a imagem de Deus, como diz o próprio Paulo. E depois ainda ele fala assim: pelo contrário, Deus deste mundo cegou a inteligência dos incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas depois ele afirma a sua tarefa: nós, porém, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor, porque é uma realidade de fundamental importância. Por que é importante pregar Jesus Cristo e dar testemunho, sobretudo? Dar testemunho significa apresentar uma qualidade de vida humana que é diferente, mais positiva, mais bonita, mais alegre, mais carregada de esperança, de beleza, de acolhimento, de significado, de positividade, de criatividade para ajudar, orientar, sustentar o caminho também de outras pessoas. Por quê? Porque desejamos evangelizar, que a evangelização, que o anúncio de Cristo possa alcançar todo o coração, toda a inteligência, desde as pessoas mais humildes até os que têm um maior poder neste mundo. Porque Cristo é luz e sabedoria de Deus. Ele ilumina os passos de cada homem para que a vida se torne mais humana, porque corresponda mais ao desígnio do Pai. Porque sem esta luz divina e sem esta sabedoria e sem partilhar desta potência divina que vence o mal e vence a morte, a vida se torna desumana e as pessoas se tornam desumanas e tratam, às vezes, de uma maneira não boa os próprios irmãos. E depois nós temos o Evangelho, que é segundo Mateus, que é uma parte do famoso o capítulo 5 de São Mateus. Começa com as bem-aventuranças, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, etc, etc. E depois Jesus continua a ensinar os seus apóstolos
os discípulos que o seguiam. E depois ele exatamente fala disto, deste diferencial. Nós que seguimos o Senhor Jesus somos chamados a ter um diferencial, a ter uma maneira diferente de viver, de tratar as outras pessoas, de enfrentar os problemas. E esta diferença tem que ser visível. E Jesus fala assim: se vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Quer dizer, vós não entrareis na vida que corresponde ao desígnio do Pai e que se carrega de significado e de beleza e de utilidade. A vida continuará sendo sem graça, sem beleza, sem gosto e depois perdida, como um tempo perdido. Então, que significa que a nossa justiça deve ser maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus? O próprio Jesus vai explicando. Vós ouvistes que o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. O que é que Jesus está dizendo? É com esta linguagem que parece um pouco forte também para os nossos ouvidos. Na realidade, ele está dizendo que não basta não matar o outro que consideramos adversário, mas devemos sempre procurar estabelecer relacionamentos de respeito, de acolhida, de misericórdia, assim como ele, Jesus, estabelece relacionamentos de acolhida, de misericórdia, nos acolhe e nos respeita na nossa liberdade, usa conosco de misericórdia e perdoa os nossos pecados e fortalece o nosso coração e ilumina a nossa inteligência. Então, poder estabelecer relacionamentos desta qualidade com todos, com todas as pessoas da nossa convivência. Não mais a vingança, não mais a maldade, não mais a tentativa de passar a perna, não mais, então, esta postura de agressividade e de ódio, mas assim, um coração que se assemelha ao coração de Jesus, ao sagrado coração de Jesus, que sejamos capazes como ele de amar, e de amar o bem, de amar a paz, e de ir construindo relacionamentos de bem, de paz, de misericórdia com as pessoas da nossa convivência. Por isso Jesus diz assim: portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares do teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário e ali vai continuando com esta insistência sobre a reconciliação, quer dizer, sobre a reconstrução da vida fraterna. A vida fraterna sempre é ameaçada, até mesmo entre irmãos, até mesmo entre marido e mulher, até mesmo entre colegas que compartilham as mesmas tarefas e mesmas responsabilidades do dia a dia, mas sempre ameaçada, sempre pode ser reconstruída por uma postura ativa que busca em Jesus e na sua presença esta luz de compaixão e de misericórdia, de respeito e de acolhimento, para que reafirmemos sempre que somos irmãos, porque todos dependemos do mesmo e único Pai e todos nos alimentamos desta graça divina que é o Senhor Jesus, vitorioso sobre o mal e sobre a morte, presente entre nós. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.